Olá, pessoas, tudo bem? Estou aqui gravando no banheiro da faculdade. Eu falei, gente, se eu não começar a gravar assim, na loucura, eu nunca vou, entendeu? Então é sobre isso. Eu nem sei o que eu sei sim o que eu vou gravar. Eu vim contar a minha trajetória com uma acompanhante terapêutica, a terapeuta Aba. Onde eu tô agora, eles chamam de terapeuta Aba. Mas é a mesma coisa, você chama de AT também, não tem problema. E, gente, a minha trajetória tudo começou quando eu fui estagiária na Associação de Amigos do Autista. Foi lá que eu tive o primeiro contato com essa área. Eu já tinha pesquisado antes sobre, lia um pouco, né, e tal, mas não tinha uma ideia prática do que seria, né? Aí eu fui chamada para o processo seletivo. O processo seletivo durou um dia inteiro, de manhã e de tarde. De manhã era a teoria, de tarde a prática. E o nervosismo, gente. Eita, tá com o celular. Ai, gente, acontece coisas assim, entendeu? E aí foi a teoria, eu tava com sono, teve coisa que eu entendi, teve coisa que eu não entendi, e tá tudo bem. De tarde foi a prática. E aí, gente, calma, tá tudo certo no final, óbvio que você vai errar, porque é a primeira vez que você tá fazendo aquilo. Aí depois a gente ia repetindo, ia treinando, tal, fui trabalhar. Fiquei no período da tarde, gente, era longíssimo da minha casa, longíssimo. Eu pegava um ônibus, metrô e outro ônibus. E era da 1 às 5, e depois de lá eu ia pra faculdade, que era pertinho da minha faculdade, uns 30 minutos de ônibus. Então eu saía de lá às 5, ia pra minha faculdade, esperava até o horário da aula, que era às 7 horas. E como que era? Lá são salas de aula, como se fosse uma escola mesmo, né? Só tem pessoas com autismo, e na sala tinham seis pessoas com autismo. No caso lá, eles têm várias unidades, mas lá do Cambuci tem 3. Eu ficava na Luiz Gama, que é a parte que tem de 12 anos para cima. Então, na minha sala tinha pessoas com autismo maiores, assim, entendeu? De 16 para cima, entendeu? E 3 estagiários e uma professora formada, uma pedagoga. Então, como que era? Tinha, vamos assim dizer, estaçõezinhas, né, separadas na sala. Nem sei se eu posso estar falando como que... Acho que pode, não tô falando nada demais. E tinha a parte do grupo, né, que aí eles tinham a proposta de interagir entre eles. E também fazer jogos, essas coisas. Tinha a parte que era para aplicar a aba, mais assim, estruturadamente falando, o método DTT, que é o ensino por tentativas discretas. E tinha a parte lá que eles chamavam... Eu esqueci como que eles chamavam, mas tinha o objetivo de você substituir um estímulo, agora eu esqueci o nome, um estímulo equivalente. Por exemplo, se eles tinham uma estereotipia de por exemplo, de se balançar, então eu vou fazer uma massagem para um estímulo equivalente àquilo. E tinha essas 3 partes. Então, você ficava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, conforme o tempo ia passando, os estagiários iam trocando. Uma hora fica no grupo, outra hora fica na aba, outra hora... Gente, tudo é aba. Ali a gente tava fazendo aba também, só que eu digo assim, mais estruturado, né?
laboratório, a gente estava ali, né, nos estímulos, ia trocando, e os alunos também iam trocando. Então lá eu aprendi muita coisa legal, esse método mais estruturado, bem assim, estruturado mesmo, gente, bem cravado, assim, de você contar os minutos que fica com um reforço, os minutos que tá com estímulo, anotar quantas vezes teve estereotipia, bem estruturado mesmo. Fiquei lá 3 meses, gostei muito. Saí para ir para uma clínica, que eu tive oportunidade numa clínica, era mais perto também, e eu achava que eu ia aprender outras coisas, outro ambiente, com profissionais, psicólogos, outros profissionais que tinha fono, né? Eu achei que eu ia expandir mais o meu conhecimento. Lá era uma bolsa de estágio e nessa clínica também era bolsa de estágio um pouquinho maior. E aí eu fui para essa clínica. Nessa clínica eu também fiquei pouco tempo, mas acho que foi uns 4, 5 meses. E lá eu peguei um caso escolar, então eu ia direto para a escola e eu acompanhava o aluno com autismo na escola e ele também tinha DI, deficiência intelectual. E aí era um trabalho mais de acompanhamento mesmo nas tarefas diárias, ABDs, atividade de vida diária, para ter autonomia, ensinar ele a comunicação alternativa, que era com PECs, que para quem não sabe é tipo uma prancha que você se comunica por imagens. E aí eu fiquei com esse caso e alguns casos na clínica. Então, às vezes eu ia para ser sombra. O que é sombra? Tinha uma T aplicando aba com o aluno e eu dava ajuda física para o aluno, para o paciente. Então, por exemplo, se o AT desse o comando bata palmas e a criança ainda não sabe bater palmas, eu dou ajuda física para ela bater palmas. Era isso. Então eu fui mais sombra. Quando eu fui pegar um caso que era para eu ser AT mesmo, acabou demorando o processo de vínculo e aí não deu muito certo. As supervisões eu acabei não aplicando nenhum programa. Aí depois eu saí porque não estava sendo eficiente para mim, porque, por exemplo, às vezes eu ia para lá, eu demorava muito. Eu falei que era mais perto do outro lugar, mas esse também era longe, então a gente levava 2 horas. Imagina o outro quanto que não levava. Então, às vezes eu demorava para ir lá 2 horas só para atender um paciente. Então, para mim, não estava compensando. Embora eu não pagasse passagem, na maioria das vezes que eu tenho passe livre, mas não estava compensando também pelo tempo, pelo pagamento, que eles faziam pagamento somente se você atender, se seu paciente faltar, você também não recebe. E eu estava começando a substituir outros profissionais que eu não tenho especialidade deles. Então, por não estar bom, aí eu fui, gente, para outra área, que não é aba, e fiquei 6 meses na área social, daí isso já é outro assunto. Enquanto eu estava nessa área, eu fui procurando de ter um que fosse bom, legal para mim. Eu fui enviando currículo. Depois de 6 meses, aí eu consegui ser terapeuta na clínica que eu estou atualmente. Então lá eu não sou estagiária, lá eu sou MEI, né? PJ. Faço 8 horas, mentira, faço 8 horas semanais, só um dia que eu não faço 8, faço 4 por causa do estágio. Então eu faço 36 horas, 8 horas semanais, 8 horas semanais não, 8 horas diárias, são 36 horas semanais.
E aí lá, gente, aí você pensa que, ai, vai ser tão difícil. Gente, totalmente é diferente dos outros lugares que fui. Mas aí é bom porque isso enriquece a nossa prática, né? Conhecer de tudo. Então, lá eu atendo crianças menores de seis para baixo, né? É o setor de precoce. E o que a gente faz tem aba, mas é mais baseado no modelo Denver, que é basicamente, gente, não vou me aprofundar porque eu ainda estou aprendendo, ainda estou estudando, mas é uma aba mais naturalística. Naturalística é aquela que não é tão estruturada. Outro vídeo eu tento explicar isso. Mas ela é mais naturalizada, não é tão rígida na sua aplicação, né? Depois eu dou um vídeo mais específico do explicando melhor. É uma aba mais naturalística junto com outras teorias do desenvolvimento. Então, ele parte do princípio de que tem um desenvolvimento típico para cada idade. E se uma criança não está dentro do desenvolvimento esperado, então vai ensinar essas habilidades com um método A. Mais ou menos isso do que eu pesquisei até agora. Mas já comprei um curso sobre esse assunto, já fiz um curso de aba, só que não tinha esse assunto do modelo Denver tal de intervenção. E comprei esse. Estou lendo o livro Análise do Comportamento aplicado ao transtorno do espectro autista, mas não fala sobre Denver também. Então, por isso que eu comprei esse cursinho por fora. Enfim, então, lá a gente usa esse método. Então, é totalmente diferente. Não é estruturado, como eu vi lá na AMA, que tudo era uma associação de amigos autistas. Lá tinha tudo que a gente tinha que fazer. A gente abria lá o aplicativo, tinha um tablet onde a gente colocava as coisas, a resposta, os avanços, as dicas que a gente ia dar, né? Então tinha tudo lá estruturado, os materiais, o que eu ia perguntar, qual era a resposta que o aluno tinha que ter, o reforço. O reforço ficava lá na parede, né? Tinha tudo que você tinha que fazer. Você não precisa pensar, você não precisa. Você tem que. Às vezes demora um pouco para você entender, mas depois que você entende, fica automático. Você faz tudo automático. Já nesse modelo que eu estou trabalhando atualmente, não tem nada de tão estruturado. Tem o plano de ensino que vai guiar, né? Tem as etapas, tem uma forma de aplicação, mas não tem lá que você tem que falar exatamente, o que você tem que fazer, qual vai ser o reforço, qual você vai ter que ter uma criatividade na hora. Você vai ter que saber manejar a sessão conforme os interesses da criança. E faz total sentido, gente. Não é que não tá errado, tá certo, né? Lá na aula faz total sentido seu DTT. No meu caso, era sala de pessoas maiores que conseguem, né? Tem um repertório de ficar sentada, de esperar, de tolerar. Faz sentido ser DTT bem estruturado. Já com crianças menores, e algumas não têm ainda repertório nem de esperar, eu não posso fazer algo assim tão rígido, tão estruturado, né? Tem que ser algo mais natural, né? Então, essa foi uma grande diferença e exige bem mais criatividade, flexibilidade do profissional. Então, foi muito bom ter todas essas experiências, né? E foi isso, basicamente, gente, minha trajetória até aqui. Eu tenho aprendido muitas coisas e que ainda tem muitas coisas
para eu aprender. E eu vou continuar compartilhando aqui, esse é meu objetivo, compartilhar sobre isso aqui, sobre outros assuntos relacionados ao autismo, desenvolvimento, comportamento infantil. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou no 8º semestre, né, de psicologia e pretendo continuar aí compartilhando essa minha trajetória para vocês, trazer outros vídeos sobre as minhas matérias, também a faculdade, essas coisas que antes de eu entrar na faculdade, eu tinha muita curiosidade de saber mais. Então, por isso que eu tô fazendo esses vídeos também. E para pessoas que também já estão estudando, são ATs, e ter essa troca, eu acho muito positivo. É isso, tchau, tchau.